meu amigo pastor Brian Hipp, que vem até aqui, e também o nosso pastor, nosso doutor David Church. Ele é um predestinado, ele tem o sobrenome dele, Igreja. Olha só que legal, doutor David Church, nazareno, raiz, que estará conosco ministrando agora. Irmãos, o pastor Flávio, lá da Paraíba, pastor nazareno, lá da Paraíba, sofreu um AVC, teve um AVC, está precisando de cuidados. A esposa dele está aqui. Cadê o Pontes? Está ali. Se você quiser, puder ofertar qualquer quantia, seja em dinheiro ou Pix, vem cá, Pontes. Quem é que não conhece essa fera aí, ó? Essa bênção de Deus, envolvido com cuidados pastorais, tem dedicado sua vida para ajudar pessoas. Procure pelo pastor Pontes, lança a tua semente, oferta na vida de alguém, ele estará ali à sua disposição para receber, tem um código Pix, você pode ofertar na vida desse pastor que precisa da ajuda da gente. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, obrigado, pastor Pontes, pelo cuidado, que Deus retribua. Pastor Brian, aqui está você, por favor, pegue aqui. Eu convoquei algumas pessoas para dançar, não dançaram. Se você quiser cantar, pode cantar também. Eles não querem. Também não querem que você cante, não vai desafiar a fé de ninguém. Acho que já está aberto. Ele está abrindo lá para ti, vê. Pronto. Está contigo, que Deus abençoe. Pode apresentar e chamar o nosso preletor. Ah, ótimo. Então, não falei no microfone, mas eu tenho aqui o pastor lá da minha igreja e outro pastor para dizer, vocês não querem que eu cante, tenha certeza. Eles já me ouviram cantar e não é uma coisa bonita de se ouvir. Tá? Então, bem, eu vou estar apresentando aqui o nosso palestrante de hoje à tarde. E o nome dele, David Church, Dr. David Church. O David Church foi executivo da GM durante 36 anos. Ele morou no Brasil, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Morou na Coreia e sempre envolvido com a igreja enquanto ele exercia suas funções de executivo. E a carreira dele, não só da GM, mas sempre foi voltado também para a educação de adultos. Ele tem um PhD em liderança e educação de adultos. E os últimos 15 anos, ele esteve como o diretor da faculdade Nazarena, em Colorado Springs. E agora continua ali como consultor. Pode subir aqui, David, dar a volta. E ele então que vai estar conduzindo a palestra hoje à tarde em inglês. E eu vou estar traduzindo. Mas queremos fazer disso um tempo dinâmico, onde vocês vão ser convidados a pensar, aplicar, conversar com quem está à volta de você. Olha que é à volta de você. Se não tem ninguém sentado perto de você, você vai precisar se aproximar de alguém em algum momento aí para poder conseguir participar, tá? Então, nós vamos estar tendo esse momento. Mas David Church, seja bem-vindo, Deus abençoe. E eu passo a palavra aí para você poder fazer uma apresentação. Como é que você conhece o Brasil? How do you know Brazil? Go ahead and share with us. Good afternoon. Boa tarde. It's great to be with you today. É muito bom estar aqui com vocês hoje à tarde. Please welcome, if you would, my wife, Paula Church. Paula, would you stand? Quero reconhecer aqui a minha esposa, Paula Church, que já está aqui em pé. My wife speaks Portuguese. Eu falo português muito mal. I speak Portuguese very badly. So she would love to talk to you about evangelism. A minha esposa, Paula, amaria conversar com quem estiver interessado sobre evangelismo. She is the evangelist of our family. Ela é a evangelista da nossa família. Everywhere we go, she wants to plant a church. Todo lugar que a gente tem morado, ela sempre quer implantar uma nova igreja. And she loves to use language as an evangelism tool. E ela tem usado o ensino de idiomas como uma ferramenta de evangelismo. So please stop by and talk to her. Então depois podem procurar Paula Church se tiver interesse em falar sobre esse assunto. Yeah. So 20 years ago, Paula and I lived here for 3 years. Há 20 anos atrás, a Paula e eu moramos aqui no Brasil durante 3 anos.
God brought us here and had General Motors pay all of our bills so we could work in Brazil. Deus nos trouxe para o Brasil e Ele diz: quem vai pagar a conta é a GM, para que vocês possam servir aqui no Brasil. So we got to come to São Paulo, and I was a plant manager for General Motors. Então nós morávamos em São Paulo e eu era o gerente geral da planta da GM lá em São Paulo. And we had great fun getting to know the pastors in those days and working with Steve and Brenda Heap. E foi para nós um tempo especial conhecer os pastores que pastoreavam ainda em São Paulo naquela época e também trabalhando com Estevão e Brenda Heap. And actually, our love for Brazil started before that. E na verdade, nosso amor pelo Brasil começou até antes dessa nossa vinda para o Brasil. So 25 years ago, Então, 25 anos atrás, I worked with a gentleman by the name of Irvin Stegmuller. eu trabalhei com um senhor que chamava Irvin Stegmuller. Não tem como traduzir para o português. É esse o nome. And he is the gentleman that the Campinas Church started in his living room. E a Igreja Central de Campinas começou na sala de estar deste homem. And so when he moved back to the US, he infected me with a love for Brazil. Então esse homem executivo da GM, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele acabou me impactando e me influenciando um amor por esse país, Brasil. And so we have loved Brazil for at least 25 years. Então temos tido um amor por esse país por pelo menos 25 anos. In fact, my wife tells me that when we get to heaven, everybody will speak Portuguese. Aliás, a minha esposa disse que quando chegarmos lá no céu, todo mundo vai falar português lá. Yeah. So it is really special for us to be back. Thank you for allowing us. Então é muito especial a gente poder estar de volta aqui e obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. So I have been a student of leadership and of people for at least 50 years. Então eu tenho sido um estudioso de liderança e um estudante também desse tema com pelo menos 50 anos. And we all know pastors and Christian leaders who have been tripped up by the devil. E todos nós conhecemos líderes cristãos e pastores que acabaram caindo nas armadilhas do diabo. And that is so sad. E é muito triste isso. So today we would like to look together at a passage of scripture that tells us what God expects of you and of me as a leader. Então hoje nós gostaríamos de ler um texto e fazer uma reflexão sobre um texto bíblico que vai nos ajudar a entender o que Deus espera de um líder. This passage of scripture, I think, is one of the most important scriptures in all of the Old Testament. Eu acho que esse texto da palavra de Deus é um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento. I think it is almost as important as the Ten Commandments. Eu entendo que ele é quase tão importante quanto os 10 mandamentos. The Ten Commandments tell us about our relationship to each other and our relationship to God. Os 10 mandamentos nos trazem instruções sobre como se relacionar um com o outro e como devemos nos relacionar com Deus. But the passage we are going to look at today talks about what our responsibilities are when we are leaders. Mas o texto que iremos meditar hoje à tarde nos traz ensinamentos sobre nossas responsabilidades como líderes cristãos. And I am convinced that if you will follow this scripture, that you will not fall in the ministry. E eu tenho essa convicção de que você seguir as instruções nesse texto bíblico que nós vamos olhar, você não cairá nas armadilhas no seu ministério. So the passage we are looking at today is in Deuteronomy chapter 17, verses 14 through 20. Então o texto que nós vamos estar lendo nessa tarde se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 17, dos versículos 14 ao versículo 20. Eu pedi que a
pastora Maili viesse e fizesse essa leitura para nós nessa tarde. And so we are going to have it read for us. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Obrigado. Quero pedir a apresentação, se puder já colocar na tela para nós. E se tiver o passador aí de slides, a gente vai querer estar usando. Se puder trazer aqui para frente, obrigado. Okay, so in this passage of Scripture, in verse 15, we read that when we appoint a king that the Lord chooses, he must be a fellow Israelite. So first of all, I want to say to you that you have been chosen by God for a very special purpose. Então, primeira coisa que vemos nesse texto, ao olharmos o versículo 15, é que há uma instrução que deve escolher alguém dentre o povo de Israel. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa tarde é que você foi escolhido por Deus para um propósito muito especial. I point it that way. That way? Okay. Bom. Tudo bom. Okay. So you have been chosen especially by God. Então você foi escolhido especialmente por Deus. And God does not have another plan. E Deus não tem um plano B. The plan is for you and me to reconcile all of the world to God. O plano é que você e eu possamos reconciliar todo mundo a Deus. God came and declared the year of Jubilee. Deus veio e declarou o ano do jubileu. To free the prisoners. Para libertar os cativos. To restore sight. Para trazer aqueles que estão cegos a verem novamente. And set free the oppressed people. E libertar os oprimidos. And it is the year of the Lord's favor, and it is our job to follow through on this purpose. É o ano do favor do Senhor e nosso papel é cumprir esse propósito de Deus. And God has chosen you and called you to this special purpose to reconcile all things to Him. Então Deus tem chamado você para esse propósito muito especial de reconciliar todas as coisas a Ele. How many of you call yourself Christian? Quantos aqui se chamam de cristão? How many of you call yourself kings? Quantos de vocês se chamam de reis ou rainhas? Or queens? Ou rainhas? In Revelations, Lá em Apocalipse,
chapter 1, no capítulo 1, verse 5, no versículo 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness of the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. So in this plan that God has for this earth, Então, nesse plano que Deus tem para nosso mundo, we are the people in charge of bringing about his kingdom on this earth and doing his will. nós somos o que carrega a responsabilidade de trazer um reino dele e realizar a vontade dele aqui no mundo. So we are kings and priests and queens in this kingdom. Então somos reis, rainhas e sacerdotes nesse reino de Deus. And you are chosen especially for this assignment. E você foi escolhido de forma intencional para esse propósito. Furthermore, this passage that we are looking at in Deuteronomy 17 says that not only when God chooses a king, that this person is to not be a foreigner. Além de o texto nos dizer que quando Deus então escolhe um rei, que essa pessoa não deve ser um estrangeiro. So when God chose you for this assignment, He chose you as a king or a queen to do His will in His kingdom where you are right now. Então, Deus escolheu você como rei, rainha, sacerdote para fazer a obra dele no reino ou lugar onde você está agora, onde você está inserido nesse momento. And sometimes in this assignment, it feels like the people that we are trying to lead are foreigners. E algumas vezes, enquanto estamos realizando esse propósito, sentimos como se as pessoas que estão sob nossa liderança são estrangeiros. And we say, why can't these people just do what I tell them? E pensamos assim, por que essas pessoas não podem simplesmente fazer aquilo que eu tenho mandado eles fazerem? Why can't they just catch the vision of what it is God wants to do with us? Por que eles não conseguem ter a visão daquilo que Deus está querendo realizar através de nós? But that's not the way God has this laid out. Mas não é esse o modelo, a forma em que Deus planejou fazer a obra. God has chosen you for a specific purpose to deal with a specific group of people. Deus tem chamado você para um propósito específico, para ministrar a um povo específico. So, the context of this passage of scripture Então, o contexto desse texto bíblico is that when you become a king or a queen, here are boundaries or rules for how you are to act and behave. Então, o contexto desse texto é que quando você se torna rei, sacerdote, existem limitações, limites criados de como você deveria se comportar como rei sacerdote. Last night we had a wonderful service, amen? Ontem à noite tivemos um culto abençoado, amém? And in that service we heard a lot about God's influence on us and His ability to lift us out of depression and to help us through our problems. Nós ouvimos ontem à noite sobre como Deus, Ele nos tira da depressão e das dificuldades e nos eleva e nos coloca em posição para que a gente possa lidar com os problemas que enfrentamos. And He provides protection and provision and power for us to do the work we've been called to do. E Ele nos traz proteção e provisão e poder para que possamos realizar a obra para a qual fomos chamados. But God's blessing on you is based on your
position your relationship with Him. Mas o trabalho, a obra de Deus em sua vida está embasado no seu relacionamento, em como você se posiciona diante de Deus. And the place where He pours out His blessings on us is a place of obedience and gratitude. E o local onde Deus consegue derramar as bênçãos dele sobre nós é o local onde a gente se coloca como obedientes e gratos a Ele. So, today we would like to look at this passage of Scripture and see what those boundary conditions, those rules are for following Christ and making a difference in our world. Então hoje queremos olhar para esse texto e identificar quais são esses limites, essas condições para que a gente possa realmente estar fazendo a obra do Senhor. So, where we are headed today in this process is that we are going to look specifically at Scripture. We will have some interaction together. Então, o que nós queremos fazer nessa tarde é, vamos olhar para as Escrituras, vamos ter alguns momentos de interação. We will look at what the principle is involved in each passage. Nós vamos entender qual que é o princípio norteador em cada desses textos. And try to make application to your position of leadership where God has placed you in the kingdom. E então fazer a aplicação de como é que isso faz sentido no local onde Deus tem te colocado como líder e ministro. So, are we ready to do this? Então, prontos para fazer isso? Okay. So, please forgive me. When I lived in São Paulo, Brazil, Então eu desde já peço desculpa, mas quando eu morava lá na cidade de São Paulo, there was a soccer stadium close to where I lived. tinha um estádio de futebol, magnífico estádio de futebol, muito próximo de onde eu morava. And I know that not everybody is a fan of the São Paulo Football Club. E eu sei que nem todos são fãs do majestoso São Paulo Futebol Clube. But I know that in every football game, there are boundaries and rules for the game. Mas eu sei que em todo jogo de futebol existe linhas e limitações de o que está dentro e fora do campo. And so today, we are going to look at the boundaries for the game that you have been called to play by God in the kingdom of God. Então nós hoje vamos olhar para quais são as fronteiras, os limites no jogo que você tem sido chamado a participar, a qual Deus chamou você a participar. Okay, so the first boundary that we want to look at that is in this passage of Scripture is found in verse 16. Então primeiro limite, perímetro que queremos olhar hoje se encontra no versículo 16. And remember, who is the king that we are talking about today? E vamos então lembrar quem é o rei do qual nós estamos falando hoje. This is intended for you. Esse texto está falando com você. You are the king or the queen that is intended to read this scripture for what God has to say specifically to you. Nessa tarde, leia esse texto entendendo que está falando com você sobre o seu ministério como rei e rainha, quais são os limites que Deus quer estabelecer no seu campo de ministério. So the first rule that God has for you is you are not to accumulate a lot of horses. Então, como diz aí no versículo 16, a primeira regra que Deus coloca é que você não deve adquirir muitos cavalos. Turn to your neighbor and say, you shall not have many horses. Diga aí quem está ao seu lado, você não deve ter muitos cavalos. So, what does this passage have to do with us today?
what would it have meant to the Israelites in that time for God to say to the king, you are not to acquire a great number of horses? Então a pergunta é, o que isso tem a ver conosco no dia de hoje? Mas pensarmos sobre o que significaria Deus dizer a um rei, naquela época, que ele não deveria adquirir muitos cavalos. Try to take a minute and put yourself in the place of, in this scripture, in the place of King David, and say, what would it mean to say to King David, you are not to acquire a great number of horses? Então, por um momento, tente se colocar no lugar do rei Davi e imaginar se ele, ao ouvir isto, o que o rei Davi entenderia? O que significa que você não deve adquirir muitos cavalos? So turn to your neighbor and tell them what it means that they should not own a lot of horses. Então, ache alguém próximo de você, se aproxime e compartilhe com essa pessoa o que significa esse texto para você, para essa pessoa que não deve adquirir muitos cavalos. Spend 1 minute É 1 minuto. talking about what would it mean to acquire a great number of horses. Conversa então 1 minuto, o que significaria não adquirir muitos cavalos? Okay, so first of all, did God say that you couldn't own horses? Primeiramente, aqui diz que Deus disse não pode ser dono de cavalo nenhum. No, he said not to accumulate in excess, right? Ele diz aqui que a gente não deve acumular em excesso, não devemos ter um excesso. So in the time of scripture, what would it mean to accumulate horses? What was the big idea or deal? Então pense naquela época, o que significaria para um rei ter muitos cavalos naquela época? O que isso representava para o rei Davi? This has to do with security. Having lots of horses meant that this country or this king had great defenses. Então, esse contexto nos traz que ter muitos cavalos, um reino com muitos cavalos naquela época, significaria que era uma nação que estava protegida, tinha segurança. It meant that they had a large army Eles tinham um exército grande. and that they had security because of their army and their superior military power. E que a sua segurança estava embasada em ter um exército grande e de ter um poder bélico grande. So for this rule that God gives us, he says our security and trust should be in him, not in horses. Então a primeira linha aí para formar o campo onde podemos atuar é Deus quer nos dizer que a nossa segurança e a nossa confiança como líderes ministeriais deve estar em Deus e não nos nossos cavalos. Where is your security? Aonde você tem depositado a sua segurança? What do you put your trust in? Em o que você tem confiado? Let me try to explain by giving a personal testimony. Então deixa eu tentar explicar compartilhando um exemplo pessoal da minha vida. So 30 years ago, Então 30 anos atrás,
I was a young man and I was an engineer with General Motors. Eu era um homem jovem e um engenheiro com a GM. And I had grown up in the church. E eu tinha sido criado dentro da igreja. And one of the main values that I had been taught by the church E um dos valores principais que eu tinha aprendido dentro da igreja, that if you did not provide for your family, you were worse than an infidel. que se você não provesse pela sua própria família, que você era pior do que um ímpio. And because of this, I had this inordinate desire to make sure I was as far away from being an infidel as I could possibly be. E por causa desse ensinamento, eu tinha, de uma forma desproporcional, um desejo, um esforço de me afastar o máximo possível de ser um ímpio, aquele que não provia pela família. So in those days, I probably averaged 60 hours a week working for General Motors. Então, naquela época, eu provavelmente estava dedicando 60 horas por semana trabalhando para a GM. The only boundary I had with regard to work O único limite, fronteira que eu colocava quanto ao trabalho, my church had said, you will not work on Sunday. o único limite era que a minha igreja tinha dito: você não trabalhará no domingo. So any way I could make money with overtime or working hard, I did it to provide for my family. Então eu procurava toda forma de trabalhar hora extra, trabalhar com mais esforço para que eu pudesse prover pela minha família. 30 years ago, God brought me to a place and brought me to my knees. Mas há 30 anos atrás, Deus me encontrou num lugar e me derrubou e eu caí de joelhos. I was working 50 or 60 hours a week for General Motors. Eu estava trabalhando 50, 60 horas por semana para a GM. I was pastoring a church on the side. Eu estava no tempo extra pastoreando uma igreja. And crazy me, I was working on a master's degree. E ao mesmo tempo, loucura, eu estava fazendo um mestrado também. All at the same time. Tudo no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Trying to make sure I was not an infidel. Tentando não ser um ímpio. In that process, I lost my family. Nesse processo, eu perdi minha família. I had the church taken away from me because I went through a divorce. A igreja me tirou como líder ali porque eu passei por um divórcio. And through the divorce, I lost all my money. E no divórcio, perdi também todo o meu dinheiro. And I had to stop and say, where is my security? E eu tive que então parar e perguntar: aonde está a minha segurança? Is my security in the money? A minha segurança está no dinheiro? Is my security in my position in the church? A minha segurança está no cargo que eu tenho na igreja? Is my security based on what I do with my hands? A minha segurança está baseada naquilo que eu faço com minhas mãos? Or is my security based on my relationship with Christ? Ou a minha segurança está fundamentada no meu relacionamento com Cristo? I would like you to take that example and turn to those in a small area around you and talk about what we place our security and trust in this 2022. What is the issue with regard to security and trust outside of God's provision? Então nós vamos agora convidá-los a se colocarem de pé e vocês vão formar pequenos grupos. Deixa eu explicar primeiro para vocês conseguirem ouvir. Vocês vão formar pequenos grupos com as pessoas que estão à sua volta. Queremos que vocês conversem sobre quais são as coisas que têm sido atrativos nas nossas vidas, nas nossas igrejas, lugares onde temos colocado a nossa segurança, em vez de colocar em Deus.
E nós vamos dar alguns minutos, então forme pequenos grupos agora, se mexa para poder formar um grupo. E queremos dar alguns minutos para vocês falarem sobre isso. O que é segurança? Onde temos colocado a segurança em vez de colocar em Deus? Vamos voltar. Surgiu algumas coisas aí, alguns exemplos práticos de como isso acontece. Muito bom. Vamos continuar então. Correto. Tem tanta sabedoria correndo aí que tem alguns que ainda estão conversando. Correto. So, where is your security and trust today? Então, essa é a pergunta que nós estamos refletindo. Onde hoje está a sua segurança e a sua confiança? Is your ultimate trust in your Social Security account? A sua confiança está lá no INSS, na aposentadoria pelo governo? Is it in the position you have in the church? A sua confiança está no cargo que você tem dentro da igreja? Is your security because of your position in your extended family? A sua segurança está em a sua condição que se encontra na sua família? This passage of scripture that we have read is immediately followed with a bunch of data and detail about King Solomon. Esse texto que acabamos de ler, imediatamente segue esse texto, muitas informações sobre como o rei Salomão se comportou. And in fact, in 1 Kings chapter 10, we read about King Solomon. E aliás, lá em 1 Reis, capítulo 10, nós lemos sobre como o rei Salomão se comportou. You know King Solomon, right? Já ouviram falar do rei Salomão? He was the wisest, smartest man who had ever lived to that point, right? Ele era o homem mais sábio que tinha vivido até aquela época, certo? And if the wisest, smartest person could get in trouble on this boundary, maybe I could get in trouble too. E vamos concordar que se o homem mais sábio que viveu até aquela época foi capaz de se tropeçar nesse limite aqui que tinha sido colocado, talvez a gente corra um risco também. So scripture says in 1 Kings chapter 10 verse 26, Então as escrituras nos dizem lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 26, Solomon accumulated chariots and horses. He had 1,400 chariots and 12,000 horses. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. And it goes on to say that he exported these horses to other countries.
E o texto vai nos dizer que ele chegou a exportar até os cavalos para outros países. Which would be the equivalent today of you selling nuclear weapons to other countries. Que hoje em dia seria o equivalente a sua nação vender armas nucleares para outros países. The king of the Israelites was inducing war. He was providing resources for the continuation of war, and he was the man of God. O rei de Israel, ele estava incentivando guerra, ele estava dando condições para que guerras continuassem acontecendo em outros lugares do mundo, e ele era o homem de Deus. We need God to speak to us about what am I doing in my leadership that is undermining the cause of Christ because of my acquiring horses and security and trust outside of God's provision. Precisamos refletir como líderes, como ministros, em que momentos nós temos induzido atividades e formas de agir que na verdade estão corroendo o nosso ministério, porque temos confiado em forças que estão fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. This seems like a good time to pause and have a prayer asking God to provide us with wisdom and insight into our leadership as to how we can proceed without putting our trust outside of His control. Queremos então nesse momento chamar o pastor Alessandro da igreja de Nilópolis. Ele vai estar chegando aqui e queremos pedir que ele nos lidere num momento de oração como líderes, para que a gente possa pedir que Deus nos perdoe e nos cure, para que a gente não se encontre como um povo colocando a nossa segurança e a nossa provisão naquilo que está fora da presença de Deus. Queremos então te convidar a fazer desse momento um momento de oração, e o pastor Alessandro vai estar fazendo esse momento por nós. Em português, por favor. Já que nós estamos trabalhando assim nessa parte da tarde de maneira assim bem informal e muito educativa e também edificante, eu quero pedir que todos se coloquem de pé. Desde ontem, nas ministrações, Deus tem colocado muito no meu coração um desejo de chegar no altar. Mas muitas vezes, como pastores e líderes, nós encontramos uma certa dificuldade nos nossos corações de chegar até o altar. Então eu quero facilitar para você. Eu quero pedir que você possa estar estendendo a sua mão. Nós formamos pequenos grupos. Eu quero pedir que você estenda as suas mãos, porque nós vamos orar juntos. Porque muitas vezes a gente acaba dependendo, e a gente tem que ensinar a igreja a estar orando. Não depender da oração dos seus líderes, mas estar orando também pelos seus líderes. Então eu queria que você permitisse que alguém colocasse a mão no seu ombro, porque muitas vezes nós nos tornamos, sem percebermos, independentes. Dependemos de Deus, mas muitas vezes nos isolamos, achamos que não precisamos ou não dependemos de outras pessoas. Então eu quero que você coloque a mão. Eu te peço para você colocar a mão sobre o ombro de alguém, seja um pastor, uma pastora, um líder. Coloque a mão sobre o ombro desta pessoa e se permita que alguém também coloque a mão sobre o seu ombro, porque a palavra desta tarde é: continuem confiando em Deus. Ele não mudou. O Deus que deu ordem aos corvos para sustentar Elias, o Deus que direcionou Elias para a casa de uma viúva, e ele liberou uma palavra para aquela mulher, falando: eu vivi no último ano, a provisão de Deus. Eu dependi do Senhor e não faltou pão, não faltou carne. E a Elias libera uma palavra para aquela mulher: da panela não faltará farinha e nem o azeite, até que Deus faça chover sobre Israel. E a Bíblia diz que não faltou. Aquela mulher acreditou naquela palavra, e que você receba no seu coração nesta tarde a palavra que foi liberada, porque reis estão ensinando, reis e rainhas, a não ultrapassar esse limite de deixar de confiar, de depender de
de Deus. Lance agora a sua ansiedade, lance o seu medo, coloque a sua igreja, coloque a sua família nas mãos do Senhor e diga para Ele: Deus, eu não quero dar um passo se o Senhor não for na minha frente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta tarde pela ministração da sua palavra. Como é bom ouvir, ó Pai querido, uma pessoa que foi levantada por ti como profeta, para nos dizer, nos falar e nos mostrar os segredos do seu coração. Pai, nós colocamos as mãos sobre os ombros uns dos outros, porque dependemos de ti, Senhor, a cada dia. Dependemos no acordar, no deitar, dependemos para tomar decisões. Não queremos tomar decisões baseadas na nossa experiência, no nosso tempo de ministério, porque cada situação é diferente da outra. Então que nós possamos ouvir a cada manhã, como diz o próprio profeta Isaías, que Deus nos deu língua de eruditos, e o Senhor nos acorda a cada manhã e nos fala ao ouvido o que dizer e o que falar. Que nós possamos ter esse coração quebrantado e contrito na tua presença. O Deus de Elias, o Deus que falou com Josué: Josué, ora, e o Senhor moveu os céus e enviou vitória para aquele homem, para aquele povo. O Deus que falou para Pedro através do seu filho: Pedro, volta ao mar e lança a rede. E Pedro falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Que nós continuemos a confiar na palavra, naquele Deus que não mente, no Deus que não muda. Muitas vezes somos pressionados a confiar no homem, no empresário, naquele que tem uma condição financeira para sustentar, mas o tempo vem nos mostrando que quem sustenta o ministério ainda é o Senhor. Ele ainda é o dono da obra, Ele ainda é o cabeça da igreja, Ele ainda é aquele que tem o ouro e a prata nas suas mãos, Ele ainda é aquele que mantém os céus, as janelas abertas sobre nós, nossas vidas, nossos ministérios. Pai, nesta tarde nós oramos para que a provisão de Deus chegue, para que a ansiedade dê lugar à confiança e à tranquilidade, que nós possamos descansar no Senhor e saber que aquele que cuida de nós é fiel e jamais mudou e jamais mudará. As promessas do Senhor sobre nossas vidas continuam de pé. Então tira, Deus, a inquietação e a ansiedade, e que nós possamos saber que ao seu tempo, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o sim, o amém, ao seu tempo Ele cumprirá a sua promessa sobre as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos, porque hoje mais uma vez Deus reforça: não sigam o caminho da independência, mas continuem confiando naquele que não mudou e naquele que não pode mentir. Nós oramos assim em nome de Jesus, e todos digam: Amen. So the smartest man that had ever lived to that point turned his leadership into a business proposition. Então, o maior homem, o homem mais inteligente que tinha vivido até aqueles dias, tinha tornado o seu ministério numa proposta de negócio. And he put his confidence and security in his horses and his army and his great wealth. E ele tinha colocado a confiança dele no seu exército, nos seus cavalos e na sua grande riqueza. God help us. Que Deus nos ajude. The second boundary for our I think it's here. Down this way. soccer field Here. You point down here. comes from verse 17. Segundo limite que vemos aqui vem do versículo 17. And in this passage, in this verse, it says that the king, when he becomes king, is not to take many wives. E nesse texto nos diz que quando o rei então se tornar rei, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Turn to the person next to you and ask them what it would mean to King David and to the kings of that time not to take many wives.
what is the key point in not taking wives? Então, vire para a pessoa que está aí ao seu lado e pergunte o que significaria para o rei Davi naquela época uma instrução que dissesse: não é para você tomar muitas mulheres. Qual que seria o princípio que Deus estava querendo estabelecer? So should we leave? Since we only got 15 minutes. Okay, so let's talk about this one. Então, vamos falar sobre esse princípio aqui, esse limite que Deus colocou. So, in the day of Scripture, Então, na época, no contexto da época, the reason that kings multiplied wives was to develop allegiance and alliance with other countries. na época, a razão que o rei tomava para si mulheres era uma forma de fazer alianças com os países à sua volta. And the idea was that if I gave one of my daughters to you as your wife, E a ideia então era que se eu oferecesse uma das minhas filhas como esposa para o outro reino, maybe you wouldn't cut my head off talvez você não or make me degolasse. make me a slave. ou não me faria um escravo seu. So alliances were developed by giving away wives so that we could solidify the alliance. Então, era uma das formas que fazia-se aliança, era receber e dar esposas para consolidar o relacionamento. Okay. Yeah, I'm not sure. So this boundary, Então, esse limite, no, back further. that's it, right there, right? Yeah, but it's got the next one. Back. It's going the wrong way. There you go. Estamos indo na direção errada aqui. Espera aí que ajuda a gente aí a voltar, por favor. Não sei como é que a gente se perdeu aqui. Volta mais um. Obrigado. So for this one, it's about making alliances with ungodly sources. Então, o princípio aqui é sobre a importância de não fazer alianças com não cristãos. So when you are attempting as the pastor or a leader of a congregation, Então, quando você, como um líder ministerial, um pastor de uma congregação, what are some of the alliances or allegiances you might build that God doesn't want you to participate in? quais são algumas parcerias, alianças, compromissos que talvez você seja tentado a fazer que não irão agradar a Deus? I had a friend who his neighbor won lots of money in the lottery. Eu tive um amigo que o vizinho dele ganhou uma grande fortuna através da lotérica. He wanted to buy a bunch of property for the church, E ele então ofereceu comprar várias propriedades para a igreja, but it came with a string attached mas tinha uma condição. that he had to have approval of how the land and the building and all of the equipment was used. Ele teria que ser solicitado a aprovação desse homem
quando fosse definir a construção e como seria usada a terra e tudo aquilo que ele estava doando, ele queria definir como seria usado. And his idea of how that resource should be used undermined the mission of the church. E a ideia dele de como aqueles recursos deveriam ser usados estava indo contra o propósito daquela igreja. So what alliances are you tempted to make as the leader that would be not godly? Então, quais alianças talvez você como um líder é tentado a fazer que são alianças fora daquilo que Deus aprova? Let's look at how Solomon did with this boundary. Então vamos olhar para Salomão e ver como ele se comportou com esse limite. In 1 Kings chapter 11, Em 1 Reis, capítulo 11, verse 3, no versículo 3, Solomon had 700 wives of royal birth and 300 concubines. diz que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Any of you guys want to support 1,000 wives? Alguém aqui está querendo ter que financiar 1000 esposas? I think one is enough. Eu, na minha experiência, uma já basta, é o suficiente. And as Solomon grew old, his wives turned his heart, and his heart was not fully devoted to God. E na medida que Salomão foi envelhecendo, as esposas desviaram o coração dele dos propósitos de Deus e ele não continuou plenamente dedicado ao Senhor. And he followed other gods rather Seguiu than então outros deuses. the Lord our God. So we need to move. We are quickly here. So we are going to stop just a moment and have someone pray for us for this boundary, which is allegiance with ungodly sources. I don't know where you are in your leadership, but I know that this can be a temptation. Então nós queremos chamar agora o pastor Lucas Rocha para vir aqui e nesse momento também orar conosco, orar por esse cuidado que nós temos que ter como pastores e pastoras, líderes ministeriais, para que a gente não se encontre fazendo alianças com aqueles que não são cristãos, colocando em risco o nosso ministério por causa desse tipo de compromisso. Pastor Lucas, de Recife, Pernambuco, Deus abençoe. Vamos orar. Queria que vocês se colocassem de pé também nessa tarde. Eu acredito que tem uma palavra liberada sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas hoje. Que aquilo que nós ligarmos nos céus será ligado também aqui na terra, e aquilo que a gente desliga aqui também será desligado nos céus. Eu quero te convidar também a que você faça ilhas de oração aí onde você está, possa pegar aí seu irmão, escolhe as pessoas que estão do teu lado, e nós vamos agora fazer uma oração de arrependimento, pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas alianças, que muitos de nós fazemos sem a orientação do Senhor, sem a permissão do Senhor. Eu acredito que hoje Deus está liberando sobre as nossas vidas algo do céu, uma autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família. Espírito Santo, nessa tarde nós queremos clamar ao Senhor, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, nessa hora, perdão, Senhor, pelas nossas muitas alianças que fazemos, Senhor, sem a Tua orientação, sem a Tua sabedoria, Pai. Mas nós aqui, Senhor, nessa tarde, com a autoridade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nessa tarde, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa desligar, Senhor, toda a sorte de maldição sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, nessa tarde. Nós estamos aqui, Senhor, entregando o nosso coração novamente a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, Senhor, misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família,
família, sobre a nossa nação. Oh Espírito Santo, perdoa a nossa nação, Pai. Perdoa as nossas igrejas, Senhor, porque muitas das vezes nós somos igual o rei Salomão, Pai, que tomamos muitas mulheres, Senhor, no sentido de alianças que fazemos, Pai. Mas nessa hora nós queremos repreender e te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos sem a tua direção, todas as vezes que o nosso coração foi enganoso, Espírito Santo. Mas nessa tarde nós devolvemos, Senhor, a centralidade da nossa vida, a centralidade, Senhor, das nossas igrejas em tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, nos perdoa. Sara a nossa nação, sara o nosso coração, Pai, sara nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, traz um bálsamo sobre a nossa vida, sobre as nossas igrejas nessa hora. Oh Espírito Santo, nós queremos, Senhor, novamente, Senhor, ligar, Senhor, com os céus, uma aliança divina, uma aliança com o Senhor, Pai. Perdoa-nos, Senhor, e nos reconecta novamente com o Senhor nessa tarde, Espírito Santo. É assim que nós clamamos como igreja, Senhor, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. So we have two boundaries so far. Então nós já vimos dois limites, duas fronteiras desse campo a qual Deus nos chama para ministério. Security and confidence in God. Que a nossa segurança e confiança deve estar somente em Deus. And then the boundary of alliances with ungodly sources. Que a nossa lealdade deve ser somente a Deus e não com fontes não cristãs. They have been gracious enough to give me this same hour tomorrow. E eles foram tão gentis a me dar esse mesmo tempo amanhã, 1 hora. So I think I would like to stop right here and see, do we have any questions so far? And tomorrow we will come back and do the last two boundaries and talk about what this passage gives us for a prescription to make sure that we are operating in the boundaries that God gives us. Então, eu quero mudar um pouco pelo tempo que se avança e fazer o seguinte: quero agora parar e abrir para, se tiver alguma pergunta que queiram fazer nessa tarde, e deixar as outras duas barreiras, os dois limites para amanhã, onde nós estaremos então vendo esses outros dois, tendo um tempo de oração também, mas depois também vendo o que esse texto tem para nos ensinar de como devemos então nos conduzir dentro desses limites a qual Deus nos chama para que tenhamos um ministério debaixo da vontade dEle. So is anybody brave enough to ask the question that you have on your mind? Então tem alguém aí ousado, com coragem suficiente para fazer uma pergunta que está aí consumindo o seu pensamento, e nós temos ali Pastor Estevão Ripp. Espera aí, dá para levar lá? Tá chegando o microfone aí. Eu acho que vale a pena ouvir esse homem, a minha opinião. Eu tenho aprendido que vale a pena ouvir ele. E aqui também já aprendeu que vale a pena ouvir ele. É mais uma observação. Quem é que vai chamar a nossa atenção? Aqui ouvimos de uma forma poderosa o Espírito Santo, mas às vezes precisamos um grupo. Peraí. Dependência da bateria. Ok. Às vezes precisamos dizer para colegas: você tem liberdade para chamar a minha atenção quando você percebe que no meu ministério eu estou sendo frouxo nessa. Não, ele.
So the wonderful news is that we have the Holy Spirit available to check us. Então, realmente a notícia maravilhosa é que temos o Espírito Santo para nos chamar a atenção. Tem o Welber lá. But with that, we need to be diligent about our relationship with God and our personal, private devotions. Mas então nós precisamos ser diligentes no nosso relacionamento com Deus e de realmente estar tendo uma vida devocional com Deus. And we always need someone like our spouse or another friend to hold us accountable. E realmente precisamos que o nosso cônjuge ou um outro colega de ministério que nós confiamos possa ser aquela pessoa que nos mantém comprometido com aquilo que devemos fazer. Paz, irmãos. Brian, pergunta por favor, eu queria ver se ele tem na mente quais são as grandes personificações desses riscos, de passar desses limites, né? A gente estava falando de cavalos e mulheres, mas na visão dele mais ampla que a minha, pelo menos, quais são os grandes riscos que personificam esse perigo? Obrigado. Thank you for the question. It is my belief that all of us have a besetting sin. É a minha convicção, a minha crença que todos nós temos uma área de pecado que nos mais controla. And our enemy knows where to attack us. E que o inimigo, ele sabe onde atacar cada um de nós. And what is represented by horses will be different for me than it is for you. E o que é representado por cavalos será diferente para mim do que para o David ou para cada um de nós. Which is why I ask you to spend some time together thinking about what that looks like. E é por isso que a gente então convidou vocês a ter esse tempo conversando e pensando sobre o que seria. And I challenge you to take this information back to your personal devotion time and spend some time with God on these 4 boundaries. E eu quero então incentivá-lo a você levar esses conceitos para o seu tempo individual de devocional com Deus. E dialogar com Deus sobre esses 4 princípios, esses 4 limites que Ele traz para nós. I wish there were a recipe that said, if you do A, B, C, D, and E, you will never have a problem. Eu gostaria que fosse assim, se você cumprir com uma lista de A, B, C, D, E, então você nunca terá nenhuma dificuldade no ministério. Tomorrow we will look at what God said in Scripture about how to keep away from problems with these boundaries. Mas amanhã nós vamos abordar através das Escrituras o que Deus nos deu como instrução para que a gente consiga viver longe desses limites. I'm not the authority on this. I'm a fellow traveler with you in this journey. Eu não sou autoridade nesse assunto. Eu sou mais um companheiro, mais um colega de ministério nessa jornada junto com vocês. Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. We have one question here. Aqui? Não, está funcionando. Alô. Pastor, a gente sabe que hoje a maioria dos líderes e pastores tem a sua vida secular, fora da igreja. Que tem ali, depois tem... Como o cristão, o líder, pastor, ele
precisa assim ter um comportamento de conciliar essa vida secular com a vida ministerial, com a vida de liderança, porque eu vejo que isso é um desafio muito grande. Muitas das vezes, a maior parte do tempo dessa pessoa, ela convive com a sua vida secular, porque ela tem que sustentar a casa, família e como um todo. O que você daria assim como um conselho para quem é pastor, para quem é líder nesse quesito? So I am biased with regard to this question. Bem, já digo de início que eu tenho meu próprio viés quanto a esse assunto. Eu tenho meu ponto de vista, né? I have now retired for the second time, Então eu agora já sou aposentado pela segunda vez, but my whole life I have been co-vocational, bivocational. mas a minha carreira toda, a minha vida toda, eu fui bivocacional. And I think that the bivocational, co-vocational pastor is far ahead of the full-time pastor. Eu acho que aquele que é bivocacional, ele tem, de certa forma, muitas vantagens sobre aquele que está dedicado 100% ao ministério. Because as bivocational, you know you can't do all of the ministry. Porque quando você tem uma carreira também, você já sabe que será impossível você liderar o ministério sozinho e fazer tudo. So you have to train others to do this ministry together with you. Então, obrigatoriamente, você precisa treinar outros para que eles possam estar exercendo o ministério junto com você. And so I believe that those who are bivocational have a better handle on how to minister to their people because they have to live in society and they aren't always working with holy people. Então eu acho que aqueles que são bivocacionais, eles têm uma capacidade maior de gerenciar isso, porque eles necessariamente têm que viver dentro do ambiente de trabalho e não convivem só com pessoas santas o tempo todo. So I am very biased. I think this is the best way is for you to have this balance between ministry and secular life. Então, eu tenho um viés muito claro quanto a isso, mas eu creio que é uma situação muito boa ter essa condição de estar trabalhando e no ministério e equilibrando essas coisas ao mesmo tempo. And I'll be glad to talk more afterwards if you would like. E se quiser conversar mais sobre isso depois, podemos conversar. So one more question? Yeah, one more. Alô? Eu queria perguntar sobre lealdade a fontes não cristãs, porque nós vivemos numa época onde pensamos muito em rejeição e vivemos pensando em lealdade a fontes. Eu pensei assim, em culturas que estão circulando sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre até socialismo e outros ismos por aí, que às vezes, com medo da rejeição da sociedade, a gente começa a permitir dentro da igreja, não é? Então, que é lealdade a fontes não cristãs, né? A gente rompe com essa defesa, esquecendo que nossa segurança, nossa confiança é no Senhor. Não no sentido financeiro, mas no sentido de princípios. Right. So, great question. It's always a balancing act, and the Holy Spirit must help us. É sempre algo muito de aprender o equilíbrio e dependemos do Espírito Santo para nos conduzir. Our job is to reconcile all things to Christ. O nosso chamado é reconciliar todas as coisas. To live our Deus. life and minister in a way that sets the captives free. Viver e ministrar as nossas vidas de uma forma que traga liberdade para aqueles que estão cativos. And not everyone wants to be set free.
E nem todos querem ser libertos. But we still are the channel of grace and mercy and peace to every person. Mas ainda somos nós o canal de misericórdia e de paz e de graça para todas as pessoas. I think the answer to the question is buried in the concept of holiness and sanctification. Eu creio que a resposta a essa pergunta, ela está ali inserida dentro do que nós entendemos como santidade e santificação. And I respectfully ask that we wait until we get to the prescription provided by Scripture tomorrow. E eu então vou pedir de forma respeitosa que a gente termine de abordar essa pergunta, esse assunto, quando chegarmos na parte do texto das Escrituras amanhã, onde vamos falar sobre qual que é a prescrição que Deus nos dá na sua palavra. Because God does not leave us alone in this issue. He provides some guidance. Porque Deus não nos abandona com esse tipo de assuntos e situações. Ele nos traz direção. So you have to come back tomorrow. Então, vai ter que voltar amanhã para ouvir. Obrigado. Bom, obrigado. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar nosso workshop agora, as palestras na parte da tarde. Temos um tempo livre. Nós temos jantar hoje à noite. E a pedido da nossa comissão de organização, eu gostaria de pedir, é claro que você passou a tarde aqui e honrou o compromisso, né, que a gente fez. Mas se você puder falar com alguém que você conhece que não está aqui hoje, que não esteve aqui, melhor dizendo, hoje pela tarde, fala, olha, não se atrase hoje à noite, depois do jantar, não fica tomando um cafezinho. Eu sei que esse tempo, quando nós organizamos um congresso desse, é claro que é para abençoar vocês, e a gente sabe que quando a gente se reúne no cafezinho, é abençoado também. Mas nós temos tempo, nós temos uma programação, foi investido para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Uma palestra como essa, como do Hector, né? Amanhã teremos de novo. Então, é claro que aqui não é um puxão de orelha para você que esteve aqui, mas é um pedido de ajuda, para que você me ajude com aqueles que não estiveram aqui. Fala, olha, você investiu dinheiro, vem aqui, eu sei que é gostoso a gente conversar, tirar um cochilinho à tarde, ok? Então nós estamos agora liberados, à noite nós temos um jantar, e logo depois do jantar, venha correndo, que eu creio que Deus tem muito mais para mim e para você, amém? Deus abençoe e até a noite, em nome do Senhor Jesus.